bem-vindo à Estação Educação. Eu sou a professora Isabela Rangel, de Língua Portuguesa, e nós estamos vendo conteúdos do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Por aqui nós temos outras aulas desse descritor que nós vamos trabalhar hoje, que é o descritor 8. E, na verdade, nós podemos aí entender o uso de argumentos dentro dos textos diferentes. Se você não assistiu outras aulas nossas, procure por aqui que nós temos vários outros conteúdos de língua portuguesa, de matemática e de outras disciplinas, ciências, educação física. Sempre vai ter aí uma aula que vai ser muito útil para você. Nós hoje, na nossa aula, vamos fazer exercícios de movimentos argumentativos. Mas o que é um movimento argumentativo? Vamos entender que quando você se depara com um determinado tema, nós já temos outras aulas aqui dizendo o que é tema e o que é assunto, o que é tese, o que é argumento, enfim. O tema, na verdade, então, é um recorte daquilo que eu quero que você fale. Por exemplo, educação ambiental em pleno século, no século XXI. Educação ambiental no século XXI. Quando você se depara com esse tema, você tem ali a oportunidade de ter um posicionamento, ou seja, uma opinião sobre esse tema. A partir desse posicionamento, desse tema, você vai buscar argumentos para convencer quem está lendo sobre a sua opinião, ou seja, sobre a sua tese. Então, o que são os movimentos argumentativos? Com base nesse tema, você tem a oportunidade de concordar com esse tema, discordar deste tema, ou até mesmo ter um meio termo, concorda em parte e discorda em parte. Para isso nós chamamos de movimentos argumentativos. Bem, como eu disse para vocês, os movimentos argumentativos eles podem concordar, ser contrários ou ter um meio termo. Por isso, então, nós classificamos esses movimentos de 3 formas diferentes. Nós temos um movimento que nós chamamos de movimento de sustentação. O que é? Ele concorda com o tema que nos foi proposto. A partir da leitura do tema, eu tenho um posicionamento e os meus argumentos, eles são apresentados em concordância com o tema que é proposto. Eu também posso ter pode haver uma segunda situação, que é a minha discordância com o tema. Eu não concordo com esse tema que me foi proposto, então eu defendo a minha opinião, a minha tese, discordando do tema, e para defender a minha tese, eu uso um argumento de refutação. O que refuta vai contrário àquilo que me é proposto. O movimento de refutação é aquele que é contrário ao tema. E tem uma terceira opção, que é chamado de movimento de negociação. É quando você trabalha tanto concordando quanto discordando. É quando você olha para uma situação e vê os 2 lados da moeda. Como a nossa aula de hoje é uma aula de exercícios, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um tema comum, um tema só, e a partir desse tema nós vamos trabalhar um movimento de negociação, um movimento de sustentação e também um movimento de refutação, para nós vermos na prática o que é concordar, discordar e olhar os 2 lados da moeda. E eu quero te convidar para que você acompanhe aqui comigo a forma de utilizar esses 3 movimentos a partir de um mesmo tema. O tema, então, que nós vamos trabalhar vai ser redução da maioridade penal. Eu vou mostrar para vocês um texto sobre esse tema e eu queria que você identificasse comigo se o movimento argumentativo que foi utilizado foi de qual tipo. Bem, vamos acompanhar juntos aí a leitura desse primeiro texto. Acompanhe comigo, então, a leitura que vai estar disponível para você identificar depois comigo o movimento argumentativo utilizado. Sou a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Sim, pois sei que a atual situação que passa a nossa sociedade torna-se necessária uma atitude por parte do Poder Legislativo o mais rápido possível. Chega, basta! Cidadãos de bem estão testemunhando a vida de suas famílias serem ceifadas de forma cruel
por verdadeiros gigantes no porte físico, mas que se consideram livres de qualquer punição por se considerarem de menor idade. Então, se o nosso tema é redução da maioridade penal, isso significa que a proposta do tema é que a idade penal, que hoje é a partir de 18 anos, não é isso? Seja diminuída, ou seja, antes de 18 anos, essas pessoas possam ser punidas pelos seus crimes. A questão é, o movimento argumentativo que foi utilizado aqui concorda com o tema, discorda do tema ou ele analisa os dois pontos? O argumento utilizado pela pessoa que escreve é um argumento completamente de sustentação. Ele concorda que a maioridade penal precisa ser diminuída. Quando ele diz, por exemplo, você acompanha aí grifado comigo, que cidadãos de bem estão testemunhando a vida de suas famílias serem ceifadas. Então vamos lá, grifado aí a partir de ceifadas, de forma cruel, por verdadeiros gigantes no porte físico, mas que se consideram livres de qualquer punição por se considerarem de menor idade. Então, deixando claro o seguinte, eles podem machucar, eles podem matar, mas eles se julgam, né, impunes porque eles são menores. Então, e ele usa aí verbos fortes como basta, chega, não é? Verbos imperativos que dizem, ó, isso precisa acabar, não tem como mais continuar dessa forma. Espero que você tenha acertado essa. O próximo argumento utilizado, sempre com esse mesmo tema. O ITTC, em razão da sua atuação no âmbito da justiça criminal, é contrário à redução da maioridade penal e entende que ela não seria efetiva para a diminuição dos índices de criminalidade. Longe disso. Se tornaria um mecanismo para reforçar a já existente criminalização de jovens negros e de baixa renda, além de agravar a superlotação nos presídios. Aí, na verdade, o movimento argumentativo ficou até muito claro quando ele diz que o ITTC é contrário à redução da maioridade penal. Então, está deixando muito claro que eles não concordam que o adolescente, né, seja penalizado. Isso seria perigoso, ele apresenta os argumentos que ele acredita para que isso não aconteça. Então, se você aí, junto comigo, acompanha, respondeu movimento de refutação, parabéns, você acertou. O último texto é o seguinte: educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre jovens do que o investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. O problema de criminalidade entre melhores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema da educação for superado. Por outro lado, jovens de 16 anos já podem votar. Então, por que não poderiam responder criminalmente como qualquer adulto? Adolescentes já possuem a mesma responsabilidade pelos seus próprios atos que adultos. Esse texto aí é um texto típico de quem apresenta argumentos dos dois lados. Ele começa aí dizendo que não tem como resolver isso se não utilizar a ferramenta poderosa que é a educação, que ela vai ser uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens. Então, ele aí se posiciona contra a redução da maioridade penal, certo? Só que mais adiante, ele traz uma questão a ser pensada. Se os adolescentes de 16 anos, jovens de 16 anos, já têm consciência de voto, ou seja, já podem votar, por que eles não poderiam responder também criminalmente pelos seus atos? E diz mais, os adolescentes, eles têm a mesma responsabilidade de um adulto. Nesse caso aí, como você pode acompanhar comigo, o argumento utilizado, o movimento argumentativo, ele foi um movimento de
negociação. Trabalhou as duas situações. Trouxe à tona as duas situações. Eu espero que você tenha acertado todos os exercícios de movimentos argumentativos que nós fizemos hoje. Espero que você tenha sabido entender a tese, perceber qual é a tese e esses argumentos que defenderam essa tese. Se você precisar de outros conteúdos, de mais vídeos com esse Descritor 8, nós temos aqui disponíveis no nosso portal do PAI. Eu aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até lá!